Os governantes de uma cidade inteira foram até o leito de morte de um padre mais velho, já idoso, para fazer um pedido tanto inusitado, que ele aceitasse ser o protetor do céu daquela cidade, ou seja, eles escolheram o santo patrono deles antes mesmo desse santo morrer. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 2 de julho, dia de São Bernardino Realino, um doutor em direito que largou uma carreira de prestígio para passar 42 anos atrás de um confessionário numa cidadezinha do sul da Itália. Assim, eu vou te contar, obviamente, a vida dele, mas guarda essa cena do começo na cabeça, tá? Porque essa história das autoridades de Lecce indo ao quarto dele, pedir para que ele fosse padroeiro da cidade, não é uma lenda, isso é fato registrado, tá. E aí, claro, eh, acho que vai te dar um olhar de como entender essa história para entender que tipo de homem era esse, tá. Pra, eh, olhar a história dele já procurando entender como uma cidade inteira vai ao leito de morte de alguém com um pedido desse tipo. Pra me entender, São Bernardino Realino, a gente tem que falar, claro, de uma coisa que ele, teve e que, hã, pouquíssima gente teve. Ele teve tudo. Ele nasceu em Carpi, no norte da Itália, em 1530, século XVI, de uma família ilustre. Estudou as letras clássicas, foi para a Universidade de Bolonha, que é uma das mais antigas, respeitadas do mundo, e ali ele se formou como, hã, o que tinha talvez de mais relevante, mais alto. É, doutor in notro iure, né, doutor nos 2 direitos, no civil, no canônico. Com 26 anos, mais ou menos, ele já tinha esse título de doutor. Imagine, naquele tempo, um doutor em direito de Bolonha, ele não ficava desempregado nunca, especialmente um, proveniente das altas classes, com network, digamos. São Bernardino Realino entrou, direto para a carreira pública do alto escalão, tá, foi podestá, foi auditor, foi advogado fiscal em várias cidades do norte da Itália, sempre sob, o patrocínio, a proteção, a indicação de pessoas muito influentes, de marqueses, de cardeais. Ele, chega a ser auditor e tenente do Marquês de Pescara no governo de Nápoles, ou seja, a gente tá falando de um homem jovem, brilhante, de família, eh importante, com uma vida pronta, com uma carreira pronta, com futuro garantido. Esse aqui é o ponto de partida dele, tá. É desse lugar que ele sai pra chegar naquela cena que a gente falou. Justamente em Nápoles, que a vida dele muda, tá. Os jesuítas tinham acabado de chegar na cidade, o Companhia de Jesus era novidade naquele tempo, tinha sido fundada fazia poucos anos por Santo Inácio e os companheiros, e São Bernardino Realino, né, doutor, homem de carreira, foi tocado, espiritualmente, teve o seu coração tocado por um pregador num retiro espiritual, e aquilo mexeu com ele de um jeito que, toda a vida, toda a carreira construída, todo o estudo dele foram irrelevantes, praticamente, nessa decisão. O próprio martirológio resume isso no elogio deles, ele deixa todas as honras mundanas. Eh, em 1564, com 33, 34 anos, ele entra na Companhia de Jesus como noviço, inclusive quem recebe ele é Afonso Salmeron, que é um dos primeiros companheiros de Santo Inácio. Então, esse homem que poderia ser tudo no mundo civil, começa de baixo, começa como noviço, ele que era, apadrinhado por cardeais, vai se tornar noviço numa ordem recém-criada, sem prestígio. Ele que já tinha estudado, que era doutor inclusive em direito canônico, vai ficar 3 anos estudando para ser ordenado padre. Ordenado padre, então, ele é feito mestre de noviços, ou seja, aquele que forma os noviços. Só que ele queria ser missionário, tá? A tradição registra esse desejo, o próprio Papa Pio XII recordou isso
muitos anos depois. São Bernardino Realino sonhava em ir para as missões da Índia, levar Cristo para aquele povo. Eh, e aqui a vida dele faz uma coisa, né, Deus faz com ele aquilo que ele faz com muitos santos, a gente já cansou de ver isso. Em 1574 ele é mandado para Lecce, né, uma cidade no extremo sul da Itália, lá na no Salto da Bota, para ajudar a fundar a casa e o colégio dos jesuítas. Ele queria, eh, o mundo inteiro, né, queria evangelizar nos lugares mais distantes, recebe uma cidade ali perto, né, uma cidade, no mundo dele, digamos. E ele, claro, obedeceu. E ali ele ficou por 42 anos, ou seja, ele ficou o resto da vida inteira num lugar só. Ele vai se tornar o grande confessor da cidade, diretor espiritual, pregador incansável, pacificador, tá, porque Lecce, como uma boa parte das cidades daquele tempo era rachada por inimizades, rixas familiares, facções que se odiavam, e São Bernardino Realino era esse homem que entrava no meio dessas brigas para reconciliar, inclusive usando do seu próprio saber jurídico, tanto canônico quanto civil, para fazer esse tipo de reconciliação, de acerto, essa costura da paz. Ele cuidava dos presos, cuidava dos enfermos, dos pobres da cidade. As fontes guardam até o detalhe dos escravos turcos condenados às galés, que ele não desprezou. Ele era reconhecido, por toda a cidade, por os e arredores como, alguém a quem pedir socorro, tá, como alguém que ampara, como alguém quando alguém estava em apuros, precisava de qualquer coisa, ele era a figura, de referência que surgia na cabeça das pessoas. Então, isso explica muito a questão da cena do leito de morte, tá. A cidade já tinha um santo no meio dela, já sabia que tinha um santo no meio dela. Em vida, inclusive, ele teve fenômenos extraordinários atribuídos a ele, fama de santidade, então, eh, é muito natural que uma comunidade reaja assim. Em 1616, ele já mais velho, com 86 anos, então acontece a cena da abertura do vídeo, os magistrados que governavam Lete vão oficialmente até o quarto dele, pedem para que ele aceite ser o protetor celeste, o padroeiro da cidade para sempre, eh e São Bernardino, no fim da vida, consente, né, que não como se ele pudesse dar a certeza de que estaria no céu, mas que sim, depois da morte ele continuaria amando aquela cidade, continuaria amando aquela comunidade. E ele morre então no dia 2 de julho de 1616, proferindo os nomes de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem, que eram algo, a profissão dos nomes era algo muito caro para ele, inclusive na vocação dele, lá no início ele tem essa questão do nome da Santíssima Virgem. Ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII e canonizado pelo Papa Pio XII em 1947, tá. E aí, vejam, a gente que pede tudo, eh, e às vezes tem dificuldade de abrir mão do pouco que tem, ele tinha tudo e abriu mão de tudo. A é muito importante que a vida dos santos suscite reflexões, suscite meditações nos nossos corações. Que tipo de meditação a vida de São Bernardino, pode trazer no teu dia? De que forma? Me conta aí nos comentários o que na vida dele tem em comum com a tua, ou tem de completamente antagônico, contrário. Comenta aí pra mim. Deixa o teu like, a tua inscrição, é muito importante inscrever aqui no Hub Católico, pra gente poder ter mais católicos recebendo esse tipo de conteúdo, tá? O trabalho chegar em mais católicos, ajudar mais pessoas. Eh, eu não posso deixar, acabou de acabar a bateria do meu iPad, de falar pra vocês do nosso patrocinador, que é a Selo, tá aqui embaixo, que tem a coleção Regra, 12 estampas baseadas nos lemas
das grandes ordens religiosas, franciscanos, beneditinos, dominicanos, premonstratenses, barnabitas, salesianos, lema de São João Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. Tem, assim, as estampas estão fantásticas. Espero que em breve, inclusive, eu consiga colocar elas aqui, trazer elas fisicamente aqui para mostrar para vocês. Eu só tô, por enquanto, com as minhas que eu fiz de teste lá no início. Então, no QR Code aqui embaixo, tu vai pra página, vistaselo.com.br. O link tá aqui embaixo também. Aproveita que elas ainda estão na promoção de inauguração. Então, as camisetas estão por R$ 89,90. Camiseta oversized. Tecido muito bom, muito confortáveis de usar. Então, vale a pena, tá? E aproveite porque o preço vai subir agora no meio de julho. Então, a hora de comprar é agora. E vamos aos nossos demais santos. Nós começamos com os santos processos e martinianos. Processo e martiniano. São mártires lá do início da igreja. Seus corpos estão na Via Aurélia, no cemitério que é ligado ao Papa Damaso. As fontes não são muito grandes, muito profundas sobre eles. Praticamente nós temos de realmente firme são só os nomes e a coroa do martírio, mas se acredita que eles tenham sido soldados romanos, talvez carcereiro, enfim. Depois temos os santos Liberato, Bonifácio, Servo, Rústico, Rogato, Sétimo e Máximo, os mártires de Cartago do século V, durante a perseguição dos vândalos sobre o rei Unerico, morrendo em 484. Tá? Um deles, o santo Liberato, é abade, São Bonifácio diácono, os demais são subdiáconos e monges, e São Máximo é criança ainda. Então, nós temos aí uma comunidade praticamente, né, um presbitério de uma diocese, digamos. Eles foram presos por confessar a fé católica, e foram martirizados de um modo crudelíssimo, pregados nas próprias madeiras que seriam queimadas para que eles queimassem, tá? Santa Monegundes, consagrada a deus da região de Tours, na França, no reino dos francos merovingios, que é o reino do rei Clovis, primeiro reino o reino pagão a se converter ao catolicismo, após a queda de Roma. São Suitino, bispo de Winchester, em 862, no século IX, um célebre bispo, tá? De vida austera, de amor concreto aos pobres. Um dos grandes bispos da Inglaterra. São Lídano, abade, morreu em 1118, no Lácio, na Itália, ali no início do século XII. Fundou um mosteiro por ali, do qual ele foi abade. É curioso que ele fez até um trabalho de drenagem, a própria região, ele livrou a região da malária. Então, o trabalho dos mosteiros ao longo dos séculos não foi só espiritual, mas foi civilizatório, tá? Beato Pedro de Luxemburgo, bispo de Villeneuve, em Avignon, na França, no século XIV, morreu em 1387. Justamente o tempo em que nós tínhamos os papas em Avignon. Ele foi bispo de Metz, muito jovem, mas a marca dele não foi o episcopado necessariamente, mas a vida de penitência e mortificação com a qual ele recebeu a fama de santidade. Os beatos João e Pedro Becchetti, na região das Marcas, ali na Itália também, na virada do século XIV para o XV, são sacerdotes agostinianos, dos eremitas, Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que eram parentes e viveram a sua vida, o próprio elogio traz isso, vivendo a família, mais do que a própria família de sangue, a família de Cristo, tá? A família agostiniana, a família de Cristo. Vejam a quantidade de comunidades em comum, digamos. Aí temos então São Bernardino Realino no 8º elogio. E por fim, a beata Eugênia Joubert, uma belga, no 9º elogio, em 1904, uma religiosa da congregação
da Sagrada Família do Sagrado Coração, que dedicou a vida, a ensinar a doutrina cristã aos pequenos, a catequese para crianças, tá. Especialmente nessa virada de século, São Pio X traz as crianças para mais perto ainda da catequese, da comunhão, então é muito providencial. Deus coloca os santos nos lugares certos, na hora certa, tá. Esse foi o nosso 2 de julho. Se algum desses santos te tocou, se tu conhece alguém que precisa ouvir a história deles, comenta aqui, me conta qual deles te chama mais atenção. Manda esse vídeo para os teus amigos pra gente chegar mais longe, deixa o teu like, a tua inscrição. Se tu tá vendo no celular ou no tablet, dá o hype aí, acho que é arrastar para o lado, eu nunca sei. Dá o hype que ajuda também. Não esquece que nós temos aqui a Selo em promoção, a Selo, que é a loja oficial do Hub Católico, é o patrocinador do Todo Santo Dia. Acessa lá vistacelo.com.br, adquire tuas camisetas e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.